Conteúdo bem fresco aqui, bem esplênica, porque cada vez mais no meu processo eu tenho vivido como eu mesma e deixado com que a minha intuição, né, me guie de momento a momento. E é engraçado que quando algo tem que sair de mim, quando eu recebo um convite para eu me aprofundar, para eu falar qualquer coisa que seja sobre o desenho humano, né, de forma pública, que não seja dentro do desenho da pessoa, tudo no meu dia a dia, no meu cotidiano se organiza para isso. Como hoje, por exemplo, eu tinha marcado errado o horário de uma cliente que está fora do Brasil, eu achei que eu ia ter que atender ela às 11, no fim é às 13, e eu fiquei com esse tempo, com essa janela de tempo livre. E eu recebi um material há alguns dias atrás, da Meris, minha professora de desenho humano, e esse material veio de fora de professores da HDS, da Marianne. Ela é uma das alunas, as primeiras alunas do RA, e ela ficou 30 anos trabalhando na conclusão desses livros que ela não concluiu. Ela mandou pra gente, ainda sem finalizar os livros, porque ela sentiu lá na centro sacral dela, né? Ela ouviu a resposta sacral dela, que era o momento dela compartilhar. Então, esse material chegou pra gente, junto com uma carta dela, dizendo que nós poderíamos compartilhar como a gente quisesse. E esse material, ele nada mais é do que toda a estrutura, ela explicando, trazendo em detalhes, né, como que acontece o cálculo, o mecanismo dos ciclos globais e como esses ciclos globais, eles têm um efeito completamente diferente dos ciclos planetários que nos afetam a nível individual. E isso, para mim, tem sido, obviamente, um divisor de águas no meu processo. O que eu mais fiquei impressionada foi o quanto que isso chegou para mim de uma forma sincrônica logo após eu gravar a série O Ser de 900, porque em alguns dos episódios eu ainda falo, né, que eu não vou entrar nesse tema de 2027, porque esse era um assunto que eu ainda estava compreendendo, né, e que não era o momento de eu falar sobre isso. E logo em seguida, então, chegou esse material para mim. São 7 livros desse, para vocês terem ideia, né, do processo que eu entrei aqui. São 7 livros desse. E o que eu vou compartilhar com vocês agora é os trechos, tá, de uma parte em que ela fala, né, sobre os neutrinos e de como o Ra teve essa revelação em 1987 e só agora, só depois, em 1997, a comunidade científica reconheceu, né, que os neutrinos, apesar de serem indetectáveis, né, são partículas que transportam massa. E aí, nessa mesma semana eu recebi uma reportagem que saiu na Globo sobre o maior projeto da história de estudo de neutrinos, um projeto chamado DUNI, que vai acontecer lá nos Estados Unidos, né? Eles investiram bilhões nesse projeto e eles vão trazer ali toda, então, essa informação de como os neutrinos estão em tudo e como eles atravessam o nosso corpo, né? E o que a voz revelou para o Ra, e uma das coisas que mais me deixou impressionada é que os neutrinos, eles não só trazem uma informação para a gente, quando eles atravessam o nosso corpo pelos trânsitos, né? Porque a gente recebe mais de 300 trilhões de neutrinos por segundo, né, nas nossas células, como esses neutrinos, eles também levam a nossa informação genética para o universo. Ou seja, né, a gente faz parte desse grande programa global, desse grande experimento, e quando, né, a gente usa o termo no choice, significa isso, que a gente pensa que a gente está, né, decidindo, que a gente está vivendo, que a gente está criando, que a gente está construindo algo aqui, mas não. Né, nós estamos, na verdade, a serviço aí de um experimento muito maior. Então, agora eu vou ler, tá? 3 textos que eu li recente agora, né, sobre os neutrinos, que foi um divisor de águas para mim nesse minha estágio do meu experimento. E eu senti lá no meu esplênico mesmo, né, veio lá da minha voz esplênica, para eu ler esse texto para vocês. Eu vou deixar as fotos do texto original aqui também, tá, nesse post na comunidade.
E vou deixar a tradução também em texto para vocês relerem depois. Eu vou falar com a minha voz, porque eu tenho uma questão com acústica, né, no meu desenho, então é muito importante que eu use, de fato, a minha voz. E não levem isso para a cabeça. E assim como aconteceu comigo, eu gostaria, né, de dizer para vocês, só deixar essa informação atuar. Não peguem isso e não vão levar lá para a cabeça em como vocês vão, então, atrair o relacionamento do sonho de vocês, ou a quantidade de dinheiro que vocês precisam, ou não sei o que, isso ou aquilo. Gente, tudo isso é secundário. Parem e escutem e deixe essa informação te atravessar. E deixe aquilo ali cozinhar por alguns dias. Domine a sua mente para você não ter que pegar isso logo e fazer algo com isso. Façam esse experimento e depois sintam, me digam ou compartilhem o que vocês quiserem. Para onde que isso vai levar vocês no processo, no experimento de vocês? Os neutrinos são literalmente o sopro das estrelas, fluindo constantemente do nosso Sol e de outras estrelas do universo. É impressionante pensar que 3 trilhões de neutrinos atravessam cada centímetro quadrado do nosso corpo a cada segundo. Esses neutrinos carregam informações para nós a partir de tudo o que penetram e levam consigo informações sobre nós, e não sentimos nada. Os neutrinos nascem no núcleo das estrelas, incluindo nosso Sol, quando ocorrem reações nucleares. Eles também vêm de supernovas, as explosões de estrelas moribundas e de reações nucleares que ocorrem na Terra, como em reatores nucleares. Portanto, eles são praticamente viajantes cósmicos, vindo até nós e entrando em nós a partir de várias partes do universo. Os neutrinos são quase sem massa e sem carga. Por serem tão pequenos, os neutrinos se comportam como se fossem indetectáveis para tudo, paredes, montanhas, planetas e até mesmo para nós. Imagine jogar uma bola de beisebol e vê-la disparar em qualquer direção. Eles também são metamorfos. Os neutrinos interagem tão pouco com a matéria, atravessando facilmente planetas inteiros. Mas eles também são camaleões quânticos, mudando de identidade essencialmente como se um Chevrolet pudesse se transformar em um Ford, depois em um Chrysler, antes de voltar a ser o carro original. Os 3 tipos distintos de neutrinos são chamados de neutrino do elétron, neutrino do muon e neutrino do tau. Essa troca subatômica chamada oscilação de neutrinos é única na natureza e foi observada em muitos contextos diferentes, incluindo em neutrinos gerados por reatores nucleares, por feixes de partículas de alta energia e quando raios cósmicos do espaço atingem a atmosfera da Terra. Hard Science, 26 de junho de 2022. Então aqui a Mary Ann tirou esse texto, né, de uma revista científica, trazendo aqui a explicação científica, né, de como os neutrinos funcionam, lembrando que isso tudo só foi comprovado, reconhecido pela comunidade científica em 1997, tá? E a voz, né, revelou então para o Ra toda a nossa interação com os neutrinos em 1987. Agora eu vou ler aqui um texto da Mary Ann e depois eu vou trazer o texto original da voz que falou sobre o neutrino para o Ra. No âmago do sistema do desenho humano está esta partícula subatômica chamada neutrino. Na época do encontro do Ra, na época do encontro do Ra com a voz, que foi em 1987, a voz disse que os neutrinos comportam massa, né? Trazem massa, são massa. Naquela época, ainda não havia sido comprovado que essa minúscula partícula era composta de energia e massa. Os cientistas sabiam há muito tempo que os neutrinos eram partículas de energia, mas em 1998 foi comprovado que os neutrinos de fato têm massa. Que incrível que a informação que Ra recebeu em 1987 tenha se provado verdadeira 11 anos depois.
O fato de os neutrinos terem massa é fundamental para entendermos por que somos influenciados pelos planetas, bem como pela presença uns dos outros em nossas vidas. A massa é essencial para armazenar informações de nossa galáxia e além são transmitidas por meio desses neutrinos. Olha só, eu vou repetir, tá? Informações de nossa galáxia e além da nossa galáxia são transmitidas por meio desses neutrinos. Agora é o texto do Ra, tá? Conforme a voz transmitiu para ele. A matéria atômica e a matéria escura não interagem. É o neutrino, o incrível neutrino que forma esta ligação. É algo incrível de se pensar. É por isso que tenho uma paixão tão grande pelo neutrino. Sou fã de neutrinos há muito tempo. É algo realmente fascinante. A maioria das pessoas consegue compreender o conceito dos neutrinos que atravessam os cristais, como cada cristal é único em seu desenho. A maneira como os cristais filtram a informação dos neutrinos leva à individualização da existência neste plano. Mas os neutrinos são algo muito especial, porque não interagem apenas com átomos puros, mas também com a matéria escura e a energia. O neutrino é a força que está presente e torna possível que tudo isso aconteça, que nós, a existência. Os átomos trazem algo, trazem mutação. São quentes, são imprevisíveis. A matéria escura é fria. Mutação não é algo que se possa sequer ponderar, porque se existisse algo como mutação nesse nível, provavelmente levaria vidas inteiras de biversos para que ela existisse. É fria. Mas os átomos são quentes. É isso que torna os átomos tão especiais. É isso que nos torna tão especiais. Somos o motor mutante quente. E somos o motor mutante quente que está sendo controlado pela matéria. Controlado pela matéria escura e pela energia que constitui a vasta maioria do universo em que vivemos. Como se a matéria escura e energia fossem para controlar os átomos. A matéria escura, embora possa ser fonte da capacidade de estruturar qualquer coisa, não é criativa. Não houve criador, ela não é criativa. Ela tem uma estrutura embutida que emerge da sua infraestrutura em seu movimento lento, fio e implacável. O nível de energia escura no universo tem aumentado em uma taxa fantástica nos últimos 2 bilhões de anos. Os átomos são criativos e mutantes, mas não têm estrutura. Sem estrutura, eles simplesmente se destruiriam. Eles não interagem entre si. Os átomos e a matéria escura não interagem. É o neutrino, o incrível neutrino que forma essa ligação. É através da formação dessa ligação que toda ilusão é criada. E é através do neutrino que os átomos se movem através da matéria escura. E aqui estamos nós, justaposições atômicas da matéria escura, porque é isso que somos. Hauru-Hu. São os fluxos de neutrinos que movem a informação para dentro de cada um de nós. É interessante notar que quando a supernova de 1987A explodiu, seus neutrinos chegaram à Terra algumas horas antes da luz da explosão. A luz foi desacelerada pela interação com outras matérias. Os neutrinos não interagem com a matéria. Foram os neutrinos dessa supernova que transmitiram a informação do desenho humano para o Hauru-Hu. Agora é o texto do Ra, tá? Conforme a voz transmitiu para ele. A matéria atômica e a matéria escura não interagem. É o neutrino, o incrível neutrino que forma esta ligação. É algo incrível de se pensar. É por isso que tenho uma paixão tão grande pelo neutrino. Sou fã de neutrinos há muito tempo. É algo realmente fascinante. A maioria das pessoas consegue compreender o conceito dos neutrinos que atravessam os cristais, como cada cristal é único em seu desenho. A maneira como os cristais filtram a informação dos neutrinos leva à individualização
da existência neste plano. Mas os neutrinos são algo muito especial, porque não interagem apenas com átomos puros, mas também com a matéria escura e a energia. O neutrino é a força que está presente e torna possível que tudo isso aconteça, que nós, a existência. Os átomos trazem algo, trazem mutação. São quentes, são imprevisíveis. A matéria escura é fria. Mutação não é algo que se possa sequer ponderar, porque se existisse algo como mutação nesse nível, provavelmente levaria vidas inteiras de biversos para que ela existisse. É fria. Mas os átomos são quentes. É isso que torna os átomos tão especiais. É isso que nos torna tão especiais. Somos o motor mutante quente. E somos o motor mutante quente que está sendo controlado pela matéria escura e pela energia que constitui a vasta maioria do universo em que vivemos. Como se a matéria escura e energia fossem para controlar os átomos. A matéria escura, embora possa ser fonte da capacidade de estruturar qualquer coisa, não é criativa. Não houve criador, ela não é criativa. Ela tem uma estrutura embutida que emerge da sua infraestrutura em seu movimento lento, fio e implacável. O nível de energia escura no universo tem aumentado em uma taxa fantástica nos últimos 2 bilhões de anos. Os átomos são criativos e mutantes, mas não têm estrutura. Sem estrutura, eles simplesmente se destruiriam. Eles não interagem entre si. Os átomos e a matéria escura não interagem. É o neutrino, o incrível neutrino que forma essa ligação. É através da formação dessa ligação que toda ilusão é criada. E é através do neutrino que os átomos se movem através da matéria escura. E aqui estamos nós, justaposições atômicas da matéria escura, porque é isso que somos. Hauruhu. Eu sei que pode parecer confuso para vocês, e para mim também foi a primeira vez que eu li. Tanto que esse aqui eu já li, o volume 1, eu já li umas 5 vezes. E o que mais me impressionou, e o motivo pelo qual eu estou compartilhando isso aqui com vocês, porque até então eu já tinha lido, eu já tinha experienciado intelectualmente a questão de a gente ser um grão de areia no universo, de que a gente realmente não sabe de nada, né? De que o universo é vasto, mesmo tudo que a ciência já descobriu até hoje, explorando outros planetas, pisou na Lua, tudo que a gente evoluiu como humanidade, que eu honro muito, porque eu amo a ciência. Mas até então eu não tinha me sentido pequena perante, né, todo esse movimento, essa inteligência, esse sistema maior, essa consciência, essa grande consciência. Então, quando eu li, e tem um trecho que ela fala ali que a voz, né, revelou para o Ra que levaria 400 anos para o desenho humano poder ser compreendido por nós e para a gente, porque o que é que o desenho humano, que a gente viva, né, o nosso desenho, por que leva tanto tempo? Para que a gente consiga, de fato, reconhecer o que nós somos, separados dessa ilusão mental, do que a nossa mente acha que a gente é, né? Então isso é um sopro. Então 400 anos é um respiro para a Terra. Imagina, é um sopro. Então quando eu comecei a processar, a assimilar, né, o que tudo isso significa, o que a gente é mesmo, né, o que a gente não é, o que a gente pensa que é, e que esse programa maior tem uma frase que ela diz que esse programa global de consciência, e quando a gente fala de um programa global de consciência, a gente está falando de uma coisa interplanetária. A gente não está falando do programa aqui para a Terra, para o sistema global, mas do todo, que ele não está aí com o que está acontecendo na nossa vida individual. Vocês têm noção do quanto que isso é um tapa na nossa cara, para a gente se colocar pequeno mesmo? Para mim, quando eu li isso me atravessou num nível em que realmente eu, sabe, vi assim que eu realmente não tô no comando de nada, entende? Eu tô aqui, tem essa informação, eu tô sendo usada por esse programa, né? Assim como eu recebo esse condicionamento dos ciclos planetários, eu também tô levando de volta
esses neutrinos, eles carregam de volta como uma amostra do que está acontecendo aqui. Então, gente, é um processo muito profundo. Por isso que eu digo que o desenho humano é uma bênção, porque a gente não precisa entender nada num nível intelectual. A única forma que a gente tem de realmente viver aqui esse processo, essa experiência, porque a vida nada mais é do que um experimento. É um experimento para nós e é um experimento para esse grande programa. E se existe uma escolha, se existe algo que está realmente nas nossas mãos, é como a gente vive essa vida. É como você experiencia a sua vida, de acordo com toda a programação que está descrita lá no teu desenho, para você obter a tua satisfação, o teu sucesso, sabe, as surpresas, a sua paz. É a única escolha que você tem de você viver aquilo ali que está já no teu programa. Entende? Porque senão você vai viver algo que está no programa de uma outra pessoa. E vai ser uma vida frustrada, entende? Uma vida amargurada, né? Uma vida com muita raiva. Então, apesar da profundidade desse material, para mim, em nível bem pessoal mesmo, assim, no nível bem profundo, meu Jaque como analista, lá no fundo não serve para eu pensar mais sobre a vida, para eu querer descobrir mais, para eu querer saber mais, mas simplesmente para eu viver cada dia, cada momento, cada convite, cada dia como se fosse o último mesmo, né? Extraindo o melhor como uma aventura mesmo. Então, embora profundo, embora eu sei que muitos de vocês estão morrendo de curiosidades para saber o que tem aqui, e vocês podem já ir aprendendo a esperar, porque eu não vou abrir os detalhes sobre os ciclos tão cedo. Provavelmente eu só vou gravar uma série, entrar profundo sobre isso perto de 2027 ou depois, tá? Porque eu não vou usar isso daqui para eu me promover, para eu fazer qualquer coisa, porque isso aqui é algo que realmente é muito claro para mim que vai ter uma utilidade mesmo lá no futuro. Então é isso, né? Perante a essa complexidade toda que não está nas nossas mãos desvendar, revelar ou entender, compreender, né? O que a gente está aqui, porque os porquês das coisas, viva a sua experiência, viva a vida como uma aventura, né? Dentro das vias, dentro do teu caminho, que está dentro daquilo que você foi projetado, foi desenhado para você viver a sua vida. Que com certeza você vai encontrar ali, né, as delícias e os desafios, as dores também disso, mas que você viva a sua vida como uma aventura.